filha de João se isolou na pandemia. Tinha internet e estudou. Olá, meu nome é Melquisedeque, faço parte da Comissão de Articulação do Protagonismo Municipal de Santa Rita. Neste vídeo, os adolescentes vão expor suas perguntas sobre os atos infracionais e duas representantes da equipe técnica do CREAS irão responder. Meu nome é Felipe Eduardo, faço parte do Protagonismo Municipal e hoje estou representando o Cefet. A minha pergunta é: o que é um ato infracional e o que é considerado um ato infracional? Olá, meu nome é Maria Helena e eu sou assistente social do CREAS Santa Rita. Irei falar hoje no vídeo a respeito do que é o ato infracional. Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente, trata-se de ato infracional toda conduta descrita como crime ou contravenção penal cometido por criança ou adolescente. A criança que comete ato infracional, ela cumpre medida protetiva. Nesse caso, o órgão responsável pelo atendimento é o Conselho Tutelar. Já os adolescentes, eles cumprem medida socioeducativa. No Estatuto da Criança e do Adolescente estão previstas medidas socioeducativas àqueles que cometem atos infracionais. Mas o que a adolescente Giovana quer saber? Meu nome é Giovana, eu faço parte do Protagonismo Municipal, representando a instituição Projeto Legal. E a minha pergunta é: quais são as medidas socioeducativas previstas no Estatuto e qual é o seu objetivo? Olá, meu nome é Tatiane, eu sou advogada do CREAS de Santa Rita e vou falar para vocês sobre os tipos de medidas socioeducativas. O ECA, ele dispõe em seu artigo 112 que, verificada a prática do ato infracional, a autoridade competente poderá aplicar ao adolescente as seguintes medidas. Temos a advertência, a obrigação de reparar o dano, a prestação de serviço à comunidade, a liberdade assistida, a inserção em regime de semi-liberdade, a internação em estabelecimento educacional e algumas medidas protetivas previstas no artigo 101, tais como o encaminhamento do adolescente aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, a matrícula e frequência escolar obrigatória, a requisição de tratamento médico, psiquiátrico, tratamento para drogadição, etc. A medida aplicada, é importante frisar que ela levará em conta a capacidade do adolescente em cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da infração. Tenho uma dúvida. Será que existe uma idade limite para cumprir as medidas socioeducativas e até quantos anos pode ser considerado como um ato infracional? Acredito que a minha pergunta seja a mesma da protagonista Williane. Olá, meu nome é Williane, faço parte do Protagonismo Municipal e eu estou representando a instituição Cefec. E minha pergunta é: até quantos anos pode ser considerado como ato infracional e existe uma idade limite para cumprir as medidas socioeducativas? De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente, os autores de atos infracionais, eles cumprem medidas socioeducativas entre 12 a 18 anos incompleto, podendo estender até 21 anos incompleto. Então, existem três espécies de atos infracionais. Os leves, com menor potencial ofensivo, a exemplo de ameaça e calúnia. Os graves, com maior potencial ofensivo, sem violência, que no caso é tráfico e furto. E os gravíssimos, que é mediante a violência, no caso estupro e homicídio. Então, cada tipo de ato infracional, o Estatuto ele prevê cada tipo de medida socioeducativa. A dúvida do adolescente Gabriel talvez seja a mesma que a sua. Olá, meu nome é Gabriel, faço parte do Protagonismo Municipal, representando a instituição Projeto Legal. E minha pergunta é: quando um adolescente comete um ato infracional, para onde ele é enviado? Ficar preso igual aos adultos? Conforme previsto pelo ECA, há duas possibilidades de apreensão do menor infrator: por ordem judicial, com encaminhamento imediato à autoridade judiciária, ou em flagrante, no ato da infração, devendo ser encaminhado à autoridade policial.
Em caso de flagrante de ato infracional cometido mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a autoridade policial deverá, de imediato, lavrar auto de apreensão, ouvir as testemunhas e o adolescente, apreender o produto e os instrumentos da infração e requisitar os exames ou perícias necessários à comprovação da materialidade e autoria da infração. Nas demais hipóteses de flagrante, a lavratura do auto poderá ser substituída por boletim de ocorrência circunstanciada. Para que o adolescente seja liberado, é necessário o comparecimento de um dos pais ou responsável pelo menor. O mesmo assina um termo de compromisso e responsabilidade, se comprometendo a se apresentar ao representante do Ministério Público, se for o caso, no mesmo dia ou no próximo dia útil. Para as infrações mais graves, ele deverá ser internado para garantir não só a ordem pública, mas a sua própria segurança. Após a apresentação do adolescente ao representante do Ministério Público, haverá a oitiva do adolescente, dos pais da vítima e possíveis testemunhas. Cabe ao Ministério Público arquivar os autos, conceder remissão, que é o perdão, ou solicitar a autoridade judiciária pela aplicação de uma das medidas socioeducativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, depois disso, que o promotor decidir entre essas três hipóteses, vai para o judiciário, vai ter audiência e lá o juiz da Vara da Infância e da Juventude decidirá, por fim, qual a medida será aplicada. Falar da redução da maioridade penal ainda pode nos levar a vários debates, mas eu quero saber a sua opinião. Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Olá, meu nome é Brenda. Faço parte do protagonismo municipal representando a instituição Cefec. A minha pergunta é: qual a sua opinião sobre redução da maioridade penal? Há um debate muito grande no cenário político em relação à redução da maioridade penal. Não é reduzindo a maioridade penal que irá reduzir a violência. Sabemos que pessoas negras, pobres, moradores de periferia seriam bastante afetados devido não ter acesso à educação e à cultura. Não é criando unidade carcerária que irá diminuir o índice de adolescentes autores de atos infracionais, e sim escola. Gostaria de encerrar também a fala agradecendo ao CMDCA do município em promover essa discussão a respeito de atos infracionais. Obrigada. Em relação à redução da maioridade penal, eu sou contra, porque sei que se há possibilidade de sobrevivência e transformação destes adolescentes, está na correta aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, do nosso ECA, porque lá estão previstas 6 medidas diferentes para a responsabilização adequada desses adolescentes que violaram a lei. Agora, não podemos esperar que adolescentes sejam capturados pelo crime para então querer fazer o mau uso da lei. Para fazer o bom uso do ECA, é necessário investimento, competência, vontade, dedicação. É isso. Quero agradecer pela oportunidade de estar falando com vocês aqui e lembrar que devemos proteger sempre nossas crianças e adolescentes. Obrigada. Visto todas as informações apresentadas aqui, encerro este vídeo com um poema de um interno da Fundação Casa, que foi finalista de um concurso nacional de poesia no ano de 2014. A matéria está no site da Jus Brasil e foi publicado por Rômulo de Andrade Moreira. O nome do poema é Vida em Transição. Viver na Fundação não é bom. Bom é ser livre em toda situação. Mas tenho minha opinião sobre esse período de transição, que muitos dizem ser prisão. Nesse lugar, maldade, que ao mesmo tempo é saudade, por estar privado de liberdade. Mas tem um lado positivo nessa realidade. Estou me reabilitando para a sociedade. Acordo e vejo grades. Meu peito dói de verdade. Só quem passou por isso sabe de todas as realidades e crueldades. A maior necessidade é a liberdade. Aqui lições de vida transmitem muitas coisas boas. Reconhecimento como pessoa, que errar é humano, mas aprender é a melhor coisa. Atrás desses momentos tem algo impressionante.
Hoje me tornei um estudante. Descobri que sou inteligente. Produzi este poema e me sinto importante.